E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o nosso segundo vídeo falando da Loteca 1107. No nosso primeiro vídeo trouxemos muitas informações aí, fiz uma aposta aí com 5 duplos e nesse segundo vídeo, como é de praxe, dei uma diminuída aí nos duplos e tô indo de 3 duplos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo falando da Loteca 1107, já está no canal, assim como também o resultado da Loteca 1106, com o resultado de todas as partidas e a nossa performance aí na Loteca 1106. Se você gosta do conteúdo do canal e das informações que são deixadas aqui, quiser dar aquele apoio, tem o Pix aí na tela, pix@lotecalogia.com.br. Se quiser deixar também o seu comentário, curtir, compartilhar nossos vídeos e o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim o YouTube sempre vai avisar quando tiver vídeos novos. Agora chega de enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Paris Saint-Germain e Barcelona, clássico aí europeu, grande rivalidade. Nos últimos 6 encontros, o Paris Saint-Germain jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Barcelona ganhou 1 vez. A diferença de gols está até equilibrado, 13-10 a favor do Paris Saint-Germain. No geral, 11 jogos entre eles, o PSG venceu 3 vezes, houve 4 empates e o Barcelona venceu 4 vezes. O Paris Saint-Germain tá vindo de uma sequência aí de 4 vitórias consecutivas e o Paris Saint-Germain faz 26 jogos que não perde. Impressionante essa marca. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.90 para o Paris Saint-Germain, 3.80 para o empate, 3.75 para o Barcelona. A porcentagem do jogo: 50% para o Paris Saint-Germain, 25% para o empate e 25% para o Barcelona. Com certeza aí um dos melhores jogos aí da Liga dos Campeões nessa próxima rodada. Além desse jogo vai ter um Real Madrid City também, outro jogo que vai parar o planeta aí pra gente assistir. Mas focando nesse jogo aqui do Paris Saint-Germain em Barcelona, jogo bem complicado para as duas equipes. Nos últimos anos aí, muita rivalidade entre eles, porque eles sempre se encontram aí nessa fase de mata-mata. O Paris Saint-Germain jogando em casa tem uma leve vantagem aí em cima do Barcelona. Os números de aposta aí também tá dando uma vantagem para o Paris Saint-Germain. E nesse primeiro jogo aqui, já vou usar um dos meus duplos. Eu tô indo de Paris Saint-Germain e empate, mas caso você tenha o costume de jogar triplos, essa aqui é uma partida que eu colocaria. Eu ainda considero um triplo aqui o mais viável, porque o Barcelona também tem boas campanhas nos seus últimos jogos aí e será um daqueles jogos imprevisíveis, hein? Jogo 2, Grêmio e Huachipato. O que eu trago de informação aqui é que o Grêmio não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Essa informação aqui é válida antes da derrota pro The Strongest. Em casa, o Grêmio tá vindo de 5 jogos consecutivos aí com vitória e em casa faz 11 jogos que não perde. De informação relevante para a Loteca é isso que nós temos aqui agora. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.30 para o Grêmio, 5.0 para o empate e 11.0 para o Huachipato. A porcentagem do jogo tá assim: 73% para o Grêmio, 19% para o empate e 9% para o Huachipato. Bom, olhando os números, teoricamente um jogo tranquilo aí para o Grêmio. Agora que não vai ter mais que se preocupar em mesclar o time aí, devido às finais aí dos campeonatos regionais. Boa parte aí dos times brasileiros agora vai vir com força máxima, né, na Libertadores e na Copa Sul-Americana. O Grêmio tranquilamente é mais time do que o Huachipato, vai estar jogando em casa, provavelmente casa cheia, né, devido à vitória aí em cima do Juventude no último final de semana. A torcida deve estar bem empolgada, então é bem capaz do estádio estar lotado. Olhando as informações do vídeo anterior, mais as informações desse vídeo aqui, eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Acredito que o Grêmio consiga passar aí com tranquilidade do Huachipato. Jogo 3, Corinthians e Clube Nacional. O Corinthians não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Faz 3 jogos consecutivos que o Corinthians não sofre gol. Já o Nacional, nos seus últimos 7 jogos, todos sofreram um gol. E de informação relevante aí para a Loteca, é isso que nós temos agora. Já as odds para essa partida aqui do Corinthians tá assim: 1.36 para o Corinthians, 4.75 para o empate e 11.0 para o Clube Nacional. A porcentagem do jogo tá assim: 71% para o Corinthians, 20% para o empate e 9% para o Clube Nacional. Bom, aqui todos os números estão bem a favor do Corinthians. O Corinthians tem a vantagem de estar jogando em casa agora. Mais um jogo aí que, sinceramente, olhando bem para esses números aqui, parece tranquilo, né, para o Corinthians vencer essa partida. Eu acho que já passou aquele problema do primeiro jogo, da estreia, do nervosismo. Agora vai estar jogando em casa com o apoio da torcida. Tô indo seco aí na vitória do Corinthians, que precisa começar a ganhar mais pontos aí no
no grupo, né? Depois do empate na última partida. Jogo 4, CRB e Botafogo da Paraíba. O que eu trago de informação aqui, que o CRB não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos. Jogando em casa, o CRB tá com 5 jogos consecutivos de vitória. Já o Botafogo da Paraíba não perdeu também seus últimos 6 jogos. E jogando em casa nesse confronto, CRB e Botafogo, os últimos 3 encontros, o CRB não perdeu. As odds para essa partida tá assim: 1.53 para o CRB, 3.75 para o empate e 5.0 para o Botafogo. A porcentagem da partida tá desse jeito: 58% para o CRB, 24% para o empate, 18% para o Botafogo. Jogo válido aí pela Copa do Nordeste, jogo bem complicado aí para as duas equipes, mais para o Botafogo, que vai estar jogando fora de casa. Apesar do Botafogo da Paraíba também ter uma sequência muito boa aqui de jogos sem perder, o CRB tá se mostrando muito forte aí nas últimas partidas e vai ser um páreo duro aí para o CRB conseguir uma vitória. Tô considerando esse jogo aqui bem difícil, por esse motivo eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo aqui de CRB e Botafogo. Lembrando que nesse vídeo aqui eu tô indo de 3 duplos. Jogo 5, Fluminense e Colo-Colo. Bom, as duas informações mais relevantes que nós temos aqui é que quando o Fluminense faz 1-0, 86% das partidas o Fluminense vence. Então, temos que considerar aí o Fluminense sair primeiro na frente caso for apostar no Fluminense. E já no caso do Colo-Colo, quando o Colo-Colo sai na frente primeiro, 66% desses jogos ele acaba vencendo a partida, mesmo fora de casa. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1.50 para o Fluminense, 4.0 para o empate e 7.50 para o Colo-Colo. A porcentagem do jogo tá assim: 63% para o Fluminense, 24% para o empate, 13% para o Colo-Colo. Vi uma informação hoje que parece que o Diniz vai colocar o Martinelli de zagueiro. Tava uma polêmica bem grande, a torcida do Fluminense estava reclamando porque que ele não faz o simples de vez em quando. Mas é isso, né? Diniz e o dinizismo, muitos criticam, né? Mas o legal de você ver o Fluminense jogar era por isso, né? Se a gente passa uns sustos e uns nervosos de assistir um jogo do Fluminense, imagina o torcedor do Fluminense então com essas modificações que o Diniz faz, né? Bom, para essa partida aqui o Fluminense vai estar jogando em casa, pode ser que tenha a volta de alguns titulares que estavam machucados e por esse motivo aqui eu tô indo seco na vitória do Fluminense. É o atual campeão da Libertadores e é muito mais time que o Colo-Colo, né? Assim como ali no jogo dos demais brasileiros aí nas Copas, né? Já passou aquela fase do nervosismo e agora vai estar jogando em casa aí na frente da torcida, né? Jogo 6, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund tá vindo de uma sequência aí de 5 vitórias consecutivas. Tem uma sequência de 3 jogos aí como visitante vencendo, né, suas partidas. E o Borussia Dortmund não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos fora. Ótima marca aí pro Borussia Dortmund. Uma informação ruim aí para o Atlético de Madrid, que nos últimos 8 jogos, todos ele sofreu um gol. Isso porque o Simeone, né, é conhecido por ter uma zaga sempre consistente, um time que toma poucos gols, mas nas últimas partidas aí, pelo menos nas 8, todas tomaram pelo menos um gol. Já as odds para essa partida tá assim: 1.80 para o Atlético de Madrid, 3.60 para o empate, 4.50 para o Borussia Dortmund. A porcentagem para essa partida tá 53% para o Atlético de Madrid, 26% para o empate e 21% para o Borussia Dortmund. Só jogo duro nessa rodada aí da Loteca 1107. Borussia Dortmund aí, como a gente pode ver nos últimos jogos, vem fazendo boas partidas, não vem perdendo. O Atlético de Madrid é o time mais sul-americano lá da Europa, tem uma torcida aí que inflama. Quando joga em casa, a empolgação dos jogadores vão lá em cima, principalmente se tratando de Liga dos Campeões. E aqui nessa partida, olhando os números, estou acreditando que vai ser um jogo difícil aí para as duas equipes. Os dois times aí em boas fases, né? E para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate. Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória aqui do Atlético de Madrid. Mas como eu tô acreditando que vai ser um jogo difícil para os dois aí, pode ser que eles fiquem no empate e a decisão vá para a Alemanha, né? Jogo 7, Atlético Mineiro e Rosário Central. O Rosário Central ele perdeu 4 jogos consecutivos, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 10 jogos. Então uma notícia boa aí para os torcedores do Galo. E de informações relevantes aqui para a Loteca é o que nós temos para hoje. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.57 para o Atlético Mineiro, 4.20 para o empate e 5.25 para o Rosário Central. A porcentagem para esse
jogo, 60% para o Atlético Mineiro, 22% para o empate e 18% para o Rosário Central. Essa aqui é uma grade, né, que a coluna 1 eu tô vendo muita vantagem. Atlético Mineiro, né, campeão aí do Campeonato Mineiro, ganhou de virada aí do Cruzeiro, um jogo super difícil. Vem empolgado aí para praticamente, né, esse início aí de Libertadores. Já tinha ido muito bem aí no primeiro jogo, vencendo fora de casa. E agora na frente da sua torcida, na sua arena, com o torcedor apoiando, é muito difícil o Atlético Mineiro perder essa partida. Então, por esse motivo, eu tô indo seco aí também na coluna 1. Vitória do Atlético Mineiro. Jogo 8, Fortaleza e Nacional Potosí. O Fortaleza não ganhou em seus últimos 4 jogos. Já o Potosí conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. E de informações relevantes aí para o jogo 8 é o que nós temos hoje. Já as odds para esse jogo tá assim: 1.07 para o Fortaleza, 10.0 para o empate e 26.0 para o Nacional Potosí. Para quem é acostumado a jogar umas bets da vida aí e quiser arriscar no Potosí, é uma paulada, hein? Esse valor aí. A porcentagem do jogo tá assim: 87% para a vitória do Fortaleza, 9% para o empate e 4% para o Nacional Potosí. Bom, a gente tem ótimas informações aí no primeiro vídeo sobre o time do Potosí. Não é à toa que esses números aqui tá bem a favor aí do Fortaleza. E olhando esses números aqui, é muito difícil a gente ir contra, né? Mesmo o Fortaleza não fazendo boas campanhas aí nos últimos jogos, tô acreditando mais aí no time do Vojvoda. Eu tô indo aí de vitória seca aí do Fortaleza. Mais um jogo aí, coluna 1. Jogo 9, Remo e Paysandu. Olha só, mais um jogo entre eles, né? Que novidade. Dessa vez aí o encontro é pela Copa Verde. O último jogo entre eles, apesar de ali estar marcando 1-0 pro Paysandu, na verdade foram 2-0 a última partida. Essas duas equipes aí nas últimas temporadas se enfrentaram 26 vezes. E dessas 26 vezes, o Remo venceu 7 partidas, o Paysandu venceu 10 e houve 9 empates entre eles. Na Copa Verde, o Remo jogando em casa tem uma média aí de 2,4 pontos por partida. Então é uma média muito boa aí quando joga em casa. Já o Paysandu, quando joga fora de casa como visitante, tem uma média aí de 1,4 pontos por partida. As odds para essa partida tá assim: 1.94 para o Remo, 2.52 para o empate e 2.85 para o Paysandu. A porcentagem do jogo, 40% para o Remo, 34% para o empate e 26% para o Paysandu. Se eu não me engano, o último jogo também, da Loteca 1106, os números estavam mais a favor do Remo. E no último vídeo, né, eu fui teimoso, acabei indo no Paysandu, se não me engano, Paysandu e empate. E para essa partida aqui, né, o time que tá ganhando é bom não mexer, né? Vou mais uma vez aí de Paysandu. É até estranho porque nesses últimos dias aí eles já se enfrentaram tantas vezes que parece, sabe, quando a gente jogava bola na rua, joga bola na quadra, assim, num campo de futebol, que enfrenta muito aquela pessoa só de você tocar na bola já sabe o que você vai fazer. Eu tenho aquela leve impressão, assim, que as duas equipes já tá com esse mesmo sentimento. Eu acho que quando um jogador pega na bola, quando ele movimenta o pé de um jeito, eles já sabem o que o outro vai fazer de tantas vezes que eles jogaram juntos esses últimos dias. Jogo 10. Flamengo e Palestino. O Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 18 jogos, né? Tem nem o que dizer aqui do Flamengo, né? O Flamengo não perde em casa há 9 jogos. Uma informação bem importante aqui sobre o Palestino: ele não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos jogando fora de casa, hein? E o Palestino não sofre gols há 3 jogos consecutivos. Será que esse time vai vir na retranca aí contra o Flamengo? Já as odds para essa partida tá assim: 1.10 para o Flamengo, 8.0 para o empate e 29.0 aí para o Palestino. Já tava achando a odds ali do Potosí alta, imagina essa daqui então. A porcentagem do jogo tá desse jeito: 85% para o Flamengo, 12% para o empate e 3% para o Palestino. E, gente, essa partida aqui não tem nem o que dizer, né? Flamengo, campeão aí do Campeonato Carioca, tomou um gol, não perdeu um jogo. Tô indo seco, né, aqui no Flamengo. Se você é daqueles que quer ganhar sozinho mesmo aí na loteca e quiser colocar a vitória do Palestino aí, é certeza aí que você ganha sozinho, mas sinceramente eu acho que é um resultado bem provável, viu? Teria que ser uma tragédia pro Flamengo perder essa partida.
Jogo 11, São Paulo e Cobressal. O São Paulo tá vindo aí de 4 partidas seguidas em casa sem vencer. Já o Cobressal não ganhou em nenhum dos seus últimos 9 jogos. Jogando fora, o Cobressal também não venceu nenhum dos seus últimos 6 jogos. E o São Paulo, pelo menos nos últimos 7 jogos, conseguiu marcar um gol nessas partidas, pelo menos. Já os números de aposta para esse jogo tá desse jeito: 1.14 para o São Paulo, 6.50 para o empate e 12.0 para o Cobressal. A porcentagem da partida: 79% para o São Paulo, 14% para o empate e 7% para o Cobressal. São Paulo, apesar da derrota aí no primeiro jogo da Libertadores, não chegou a fazer uma mal partida, né? Merecia até ter conquistado aí o empate. E agora o São Paulo vai estar jogando em casa, aonde gosta muito, Morumbi lotado. Geralmente o São Paulo é muito forte na Libertadores dentro de casa. Aqui os números estão dando muito a favor do São Paulo. Cobressal também não tô acreditando muito numa vitória do Cobressal, mas eu vou colocar aqui uma vitória seca do São Paulo. Mas se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, né? Eu já tinha falado mais um duplo lá que eu não coloquei. Caso você for colocar 4 ou 5 duplos, essa partida aqui eu também colocaria um empate. Não é que eu tô acreditando que o Cobressal é um time tão bom assim, mas devido aos problemas externos aí do São Paulo, né? Essa questão aí do Carpini, a torcida tá contestando um pouco. Então, se bater os 30 minutos ali e o São Paulo não fizer um gol, pelo menos, é bem capaz aí que a torcida do São Paulo vai pegar no pé. Isso aí pode destabilizar os jogadores no campo, né? Então, já viu. Então, para garantir, se você joga mais que 3, 4 duplos aí, eu colocaria um empate também, porque isso aqui é bem mais provável, né, do que no jogo do Palestina ali venceu o Flamengo, ou o Potosí, né, venceu o Fortaleza. Mas o Cobressal empatar com o São Paulo pode ser que aconteça, hein? Jogo 12, Racing e Bragantino. Pedreira aí pro Bragantino, jogando fora de casa com o time argentino. O Bragantino perdeu 3 jogos fora seguidos aí. Aqui não é uma informação relevante para a Loteca, né, mas está dizendo que o Racing vence o primeiro tempo 36% das suas partidas e o Bragantino 39% das suas partidas vence o primeiro tempo. A informação mais relevante aqui nessa questão de porcentagem é a última aqui. Quando o Racing lidera em casa por 1-0, 78% das vezes ele vence a partida. Então, se o Bragantino tomar um gol, acredito que vai ser bem difícil virar essa partida, hein? Os números de aposta para esse jogo tá assim: 2.0 para o Racing, 3.40 para o empate e 3.75 para o Bragantino. Até que não tá tão desequilibrado, né, se comparado com as outras partidas aí em cima. A porcentagem para esse jogo tá desse jeito: 47% para o Racing, 28% para o empate, 25% para o Bragantino. Racing é um bom time da Argentina. Como eu sempre falo, o time argentino é bem copeiro nas Copas. Bragantino, a gente sabe aí que nos últimos jogos não tá vindo bem, né? Foi desclassificado do Paulista, perdeu pro Botafogo aí a vaga da Libertadores, mas é um bom time, precisa voltar, né? Retomar aí as vitórias. O problema, né, é que vai jogar contra o Racing, jogo difícil, mas para essa partida aqui eu tô acreditando num empate entre eles, mas aqui é outra partida que, se você tiver condições, eu também colocarei uma vitória do Racing, viu? Jogo 13, Sport e Ceará. Mais um jogo válido aí pela Copa do Nordeste. O resultado mais comum nesse confronto é 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Sport, jogando em casa, ganhou 6 vezes, houve um empate, e o Ceará ganhou apenas uma vez. A diferença de gols está 11-7 a favor do Sport. No geral, 18 jogos entre eles, o Sport ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Ceará ganhou 8 vezes. Aqui a diferença já está a favor do Ceará, 24-19. Na temporada passada, uma vitória para cada lado, né? O Sport venceu em casa por 1-0 e o Ceará venceu o Sport em casa por 2-1. Já as odds para essa partida: 1.98 para o Sport, 3.50 para o empate, 3.45 para o Ceará. A porcentagem desse jogo: 47% para o Bahia, 26% para o empate e 27% aí para o Ceará. É o encontro aí, né, de 2 campeões regionais, o Sport campeão pernambucano no final de semana, Ceará nos pênaltis aí, campeão cearense em cima do Fortaleza. Vai ser um jogo muito bom de se assistir aí pela Copa do Nordeste. Partida bem equilibrada entre eles.
Ceará, na minha opinião, considero um time mais equilibrado, mais forte, com mais jogo, porém, né, vai estar jogando fora de casa aí contra o Sport. E como a gente pode ver ali nos números, né, que tá dando mais preferência aí para o Sport. Mas olhando esses históricos aqui dos números, pegando informações dos jogos anteriores aí do primeiro vídeo, eu tô indo de empate e vitória do Ceará. Mas aqui também, se você tem o costume de jogar um triplo, eu colocaria um triplo tranquilo nessa partida aqui. Mas de momento eu tô indo de duplo, empate e Ceará. Jogo 14, Bahia e Náutico. O que eu trago de informação aqui, o resultado mais comum aí entre Bahia e Náutico é o 1 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Náutico não ganhou nenhuma vez do Bahia. A diferença de gols está 16 a 4 a favor do Bahia. No geral, 15 jogos entre eles, o Bahia ganhou 7 vezes, houve 4 empates e o Náutico ganhou 4 vezes. A diferença do Bahia em gols aí é o dobro nesse caso, né? 20 a 10. O Bahia tá vindo aí de 9 jogos consecutivos em casa, vencendo. Os números de aposta para essa partida tá assim, 1.33 para o Bahia, 4.50 para o empate, 7.0 para o Náutico. Bem alto, hein? A porcentagem do jogo, 67% para o Bahia, 20% para o empate, 13% para o Náutico. Sem dúvida nenhuma, né? Os números estão bem mais a favor do Bahia. O Bahia é o grande favorito nesse encontro aqui. Bahia, um time mais estruturado, né? Que tá jogando um futebol mais bonito que o do Náutico. Porém, né? Outro time aí que perdeu o campeonato regional por seu arquirrival, o Vitória, né? Estava ganhando o primeiro jogo aí por 2 a 0, tomou a virada por 3 a 2. E algumas informações de hoje, né? Que a torcida tá um pouquinho brava aí com o Rogério Ceni, né? Colocando nas costas aí essa perca do Campeonato Baiano. Bom, mas para essa partida aqui, olhando os números, é muita vantagem do Bahia. Seria um péssimo resultado aí, um empate, né? Ou uma derrota para o Náutico. Então, estou acreditando que os jogadores vão dar o sangue, assim como o do Náutico, né? Mas o Bahia tem a vantagem de estar jogando em casa. E por esse motivo aqui, olhando os números, eu tô indo seco na vitória do Bahia. Bom, pessoal, as informações aí do segundo vídeo sobre a Loteca 1107 foram essas. Se você não assistiu o primeiro vídeo, convido você a dar uma olhada lá nas informações do primeiro vídeo. Se as informações forem úteis para você, não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar, dar seu joinha, deixe o seu comentário se você tiver informações importantes aí sobre a grade da Loteca. Ajuda bastante a formular melhor, né, os nossos palpites. E eu faço de tudo para responder todo mundo lá, porque acaba sendo uma resenha muito boa. Quero desejar sorte aí a todo mundo aí na Loteca 1107. Vamos para cima aí desses 14 pontos e aguardar ainda hoje, né, o resultado aí da Loteca 1106. Boa sorte, fui!